Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Elton Júnior e você está na playlist da Logoterapia e Análise Existencial. Aqui nessa playlist tem todo o conteúdo que eu coloco aqui sobre logoterapia e análise existencial. E nesse vídeo de hoje, né, vai ser um vídeo que eu acredito ser bastante extenso. Vamos ver até qual é a altura que eu vou conseguir aqui estar compartilhando alguma coisa antes de me cansar. Nós vamos trabalhar a logoterapia como forma de psicoterapia. E para isto, eu vou utilizar um texto do Juan Pablo Dias de Castilho, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui o meu material para poder a gente ir trabalhando isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você quer, né, se você tem interesse, na verdade, em trabalhar com logoterapia, se você tem dúvidas sobre isso, acompanhe a playlist aqui de logoterapia, que nós temos um estudo completo do livro Psicoterapia e Sentido da Vida, em que eu fui simplesmente lendo e comentando nas partes ali mais intrucadas o Psicoterapia e Sentido da Vida, que é um dos, vamos dizer assim, um dos principais livros da logoterapia. Então, diante desse livro completíssimo, né, eu fui lendo ali todos os tópicos. Então, nós temos a leitura e o comentário de todos os tópicos do Psicoterapia e Sentido da Vida. Outra coisa, se você quiser fazer supervisão em logoterapia, ou se você quiser estudar, aprofundar os seus estudos em logoterapia, basta me mandar uma mensagem aqui embaixo para poder a gente fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com você e para poder a gente ler juntos esse texto, que é um texto que você facilmente tem acesso na internet. Não é difícil de você acessá-lo, só que ele está em espanhol. E para fins aqui didáticos, eu fiz uma tradução a partir do Google, tá bom? Então não é uma tradução que eu fiz do espanhol. O Google fez do espanhol. Então você já está vendo aí minha tela. E o texto é. Deixa eu só. O texto é Diálogo Socrático e Exercícios Vivenciais em Logoterapia, tá bom? É um texto que fala sobre diálogo socrático, que mais para frente eu vou falar alguma coisa aqui também no canal sobre o diálogo socrático, mas aqui eu vou dar ênfase a um capítulo que é a questão prática da logoterapia, que é essa logoterapia como psicoterapia, porque é uma perspectiva bastante interessante que o nosso autor trabalha aqui. Então, muita gente tem dúvida, Otton, como é que é a logoterapia na prática, o que que ela trabalha, como é que é esse negócio, e aqui, portanto, nós temos uma perspectiva interessante sobre a questão da prática da psicoterapia, né, da logoterapia como psicoterapia. Esse textinho aqui eu trabalhei na minha formação em logoterapia. Eu não trabalhei esse capítulo 1, eu trabalhei somente a questão do diálogo socrático, né? Tem o texto, tá por aqui assim, tá aqui na minha escancela da formação em logoterapia, que eu fiz tem 10 anos, e a gente trabalhou a questão do diálogo socrático, já, né? Perguntas e tudo mais. Então, com certeza será um outro vídeo que eu vou colocar aqui no canal. Porque esses vídeos que tem no canal, aqui no YouTube, sobre diálogo socrático em logoterapia, são mais ou menos, né? Então, vou compartilhar um vídeo decente sobre diálogo socrático. Então, vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu pegar aqui minha água. Então, lembrando sempre que essa daqui é uma tradução do Google Tradutor, tá bom? Não é a tradução Otton Júnior. Esse texto está em original, em espanhol.
Deixa eu ver se eu consigo grifar antes de pedir para salvar. Pronto. Então vamos lá. Logoterapia como forma de psicoterapia, por Juan Pablo Dias de Castilho. Durante muitos anos da minha vida, tive a oportunidade de frequentar diversas psicoterapias. Naqueles anos, não me lembro do tipo específico de terapia que recebi, mas sei que algumas foram muito importantes, provocando mudanças significativas na minha vida. Outras simplesmente já se perderam na minha memória. Nos meus primeiros anos de formação como psicoterapeuta, descobri a obra de Viktor Frankl. O que mais me impactou nesse modelo foi a transformação que testemunhei nas pessoas ao meu redor e como, através de seus escritos, comecei a encontrar maior satisfação na minha vida. A partir daí, decidi me especializar em logoterapia. Então, ele está retratando aqui, parece que uma experiência comum de todos nós que gostamos de logoterapia. O interessante é que ele fez várias formas de psicoterapia. Então, ele se submeteu à psicoterapia, seja comportamental, psicanálise, gestalt, humanista, TCC, né? Então, ele experimentou diversas abordagens. E aí, ele encontrou a logoterapia. E quando ele encontrou a logoterapia, ele começou a encontrar maior satisfação na vida dele. Então parece que é isso, parece que quando a gente escolhe a logoterapia, parece que a gente tem esse tipo de experiência, né? Ou então a gente tem uma identificação, né? A gente tem ali determinadas angústias, determinados, determinados questionamentos sobre o sentido da vida, e aí a gente começa, a partir destes questionamentos, quando a gente se depara com a teoria do Viktor Frankl, então tem esse despertar, o coração queima, fica quentinho, né? Já diziam aí a galera por aí. Certamente, ao ler esse livro, você tem uma pergunta semelhante. E é por isso que você está lendo. Isso que eu estou falando aqui. Nas páginas seguintes, irei guiá-lo para uma compreensão do pensamento de Frankl aplicado à psicoterapia. Bom, que é o que nos interessa. Durante meu treinamento como logoterapeuta, observei o seguinte padrão se repetir em diversas pessoas. 1. Percebemos algo valioso, mas não compreendemos exatamente o que. 2. Começamos a ler e sentimos que não entendemos muito e não conseguimos aplicar. 3. Começamos a entender, mas não sabemos como usar o conhecimento na prática clínica. 4. Internalizamos o conhecimento, o compreendemos e descobrimos como ele transforma a nossa abordagem de intervenção. Então, nós temos aqui 4 estágios, vamos dizer assim, 4 tipos de pessoas, de terapeutas, né, ou de pessoas interessadas em logoterapia. Isso é algo que vivenciei e observei nas pessoas que participam dos programas de treinamento que frequentei. É possível que outras pessoas tenham tido experiências semelhantes. Para aqueles que se aproximam da logoterapia e que possuem experiência prévia em outro modelo de psicoterapia, recomendo manter a mente aberta e, acima de tudo, proceder com calma. Provavelmente sentirão que estão em transição de um modelo que lhes proporciona muita segurança, como especialistas, para um que não oferece o mesmo nível de segurança. Mesmo antes de me formar em psicologia, eu já conhecia Freud e tinha a ideia de que ele era o pai da psicoterapia. Mas quando chegou a hora de começar meu próprio trabalho, o que aconteceu? Como estudante de pós-graduação, eu já conhecia a obra de Frankl e tinha certeza de que queria seguir essa linha de pensamento, mas talvez não tenha encontrado na faculdade. Provavelmente se deparou com diferentes modelos de psicoterapia. Em algum momento, o livro Em Busca de Sentido caiu em suas mãos e você sentiu uma forte atração por sua narrativa. O problema é que muitos o consideram apenas mais um livro de autoajuda e o descartam, né?
como a gente tem aqui no Brasil, a gente tem uma popularização do Em Busca de Sentido, né, que talvez seja o livro aí mais conhecido do Viktor Frankl, e a indicação primeira, né, dos próprios divulgadores da logoterapia, né? Estou olhando para cá porque o meu devia estar por ali, mas tá ali em cima. Né? Mas só que ele é tido, né, principalmente como esse livro de autoajuda, né? Então, o Em Busca de Sentido caiu meio que nas graças dos coaches, ainda nesse movimento. Então, ele se transformou ainda mais nesse objeto de autoajuda, né? Infelizmente, a gente tem esse tipo de contexto aqui, né, aqui no Brasil. Ainda mais porque o Frankl utiliza essa linguagem de sentido, os coaches trabalham com essa linguagem de propósito, então acaba que tem esse tipo de confusão, né? E muitas vezes tem essa apropriação do Em Busca de Sentido a partir de uma perspectiva de coaching, né? E a pessoa acha que é autoajuda e acha que é só isso e acaba descartando, né? Não adentrando, não penetrando, desenvolvendo o próprio conteúdo que o Em Busca de Sentido pode nos trazer, ou a teoria do Viktor Frankl. Continuando, outros conseguem encontrar outros títulos dele ou se conectar com seguidores que os apresentam a sua obra e percebem que é mais do que apenas um livro de autoajuda. Você é provavelmente um deles porque leu este livro, né? Nesse momento, você sabe que há algo valioso em suas ideias. Nesse processo, você pode começar a procurar outras obras de Frankl e encontrar uma dificuldade. Não é tão fácil ler esses outros livros. Você ainda sabe que é algo, mas você ainda sabe que é algo valioso neles, né? Então, de fato, né, o Frankl ele tem alguns livros que são ali meio entrucados, os textos, né, são meio difíceis, né? Então, a gente tem esse tipo de certa dificuldade pela própria influência filosófica do Frankl, né? Iniciar um processo de formação em logoterapia clínica é a melhor maneira de compreender a obra de Frankl, pois outra dificuldade comum é não saber como aplicá-la à psicoterapia, especialmente no que diz respeito ao aspecto espiritual. Eu explicarei isso a vocês aos poucos, né? Então a gente tem essa dimensão que seria a contribuição frankliana à psicoterapia, né, e à psicologia, que é a dimensão noética, né, que é essa dimensão, esse aspecto espiritual. Então, como é que isso se aplica à terapia? Então, como é que a gente pode utilizar essa dimensão noética em psicoterapia? Então, se você é logoterapeuta, você tem que entender que na tua antropologia e na tua prática clínica, a dimensão noética deve fazer parte. Se você não foca nisso, então alguma coisa de errada não está certo, né? Você deve focar nesse sentido, na dimensão espiritual. Bora lá. Primeiramente, precisamos entender que a logoterapia, como um modelo de pensamento aplicado à psicoterapia, propõe duas abordagens possíveis. Aqui começa a ficar interessante. Coisa que a gente quase não ouve por aí quando estamos falando em logoterapia aplicada à clínica. Uma que chamamos de logoterapia específica, ou seja, utilizada com pacientes que não apresentam problemas psicológicos, mas que nos procuram devido a dilemas existenciais. Luto, doença crônica, culpa, sentimento de estar perdido na vida, falta de sentido, etc. Na logoterapia específica, direcionamos nossas intervenções para orientar o espiritual em direção ao mundo dos valores e do significado. Nós trabalhamos isso na leitura do livro Psicoterapia e Sentido da Vida. Por outro lado, temos a logoterapia não específica. Então, aqui a gente tem a logoterapia que é específica e a não específica, que é comumente
que é o que comumente conhecemos como psicoterapia. Aqui, os pacientes chegam com problemas psicológicos que a logoterapia denomina restrições psicológicas ao espiritual. Por exemplo, ansiedade, depressão, restrição à sua maneira de ser no mundo, etc. Na logoterapia não específica, direcionamos nossas intervenções para a dimensão espiritual, buscando mobilizar o que Frankl chamou de recursos espirituais, ou seja, o autodistanciamento e a autotranscendência. O objetivo é remover as restrições que impedem a manifestação do espiritual, ou seja, a sua liberdade. Portanto, podemos dizer que o objetivo central da logoterapia como psicoterapia é mobilizar a dimensão espiritual para permitir a manifestação dos recursos espirituais. Então, olha só como é interessante essa perspectiva. Na logoterapia não específica, o que acontece? Os pacientes chegam com problemas psicológicos, que a gente denomina em logoterapia como restrição psicológica ao espiritual. Então, ou seja, uma depressão, um transtorno de ansiedade, são todos fenômenos psicológicos que, quando manifestados, restringem a manifestação do espiritual, ou seja, restringe a sua liberdade. Olha só como isso daqui já vai abrindo o entendimento acerca da logoterapia na prática clínica. Então, o objetivo central da logoterapia como psicoterapia é o quê? É mobilizar a dimensão espiritual para permitir a manifestação dos recursos espirituais. Que recursos são esses? Esses dois recursos são características antropológicas fundamentais. Olha lá que está começando a ficar interessante, né? Olha agora para mim que não está certo. Durante a minha formação, compreendi que, para um modelo de pensamento ser considerado psicoterapia, ele requer três componentes: uma estrutura teórica, um modelo de funcionamento e procedimentos técnicos, enquadrados em uma perspectiva epistemológica e antropológica, seja implícita ou explicitamente. A partir desse ponto, discutirei esses três componentes na logoterapia. Então, vamos lá: estrutura teórica, esse modelo de funcionamento e o procedimento técnico. Estrutura teórica da logoterapia. Teoria noodinâmica. Até agora, vocês viram que há algo novo na logoterapia, que é a discussão sobre a dimensão espiritual no ser humano, mas ainda não expliquei o que é isso. É importante esclarecer que, quando falo de espiritual, estou falando de uma perspectiva filosófica, não religiosa. Então, aqui talvez para quem já leu mais de um texto do Frankl ou já acessou conteúdo sobre logoterapia, é importante a gente dar essa ênfase, né? Porque em espanhol e em português, essa tradução noética, ela veio como essa tradução espiritual, né? Então, dimensão espiritual. O que muitas vezes gera uma confusão com a galera religiosa.
né, porque traz a impressão de que a logoterapia seria uma abordagem religiosa. Mas a gente não está falando de dimensão espiritual como um espírito religioso, tá bom? Mas dimensão espiritual no sentido de homem, né? Daquilo que é mais elevado no homem. Então, espiritual não tem a ver com religião, necessariamente. Na teoria frankliana, não nos referimos ao espírito como se fosse uma substância que pode entrar e sair do corpo, como se fosse ali essa questão religiosa, né? Em vez disso, o espiritual é um centro afetivo, é um centro ativo, perdão, algo independente, livre e autônomo diante do condicionamento biológico, psicológico e social, né? Então, inspirado na fenomenologia de Scheller, o Frankl ele traz essa antropologia. Portanto, o espiritual é a dimensão específica como ser humano, que o diferencia de outros seres vivos e o integra como uma unidade multifacetada. O espiritual é, por definição, aquilo que é livre dentro de você. É possível perceber que a psicoterapia da logoterapia privilegia a dimensão espiritual do ser humano, mas sem ignorar as outras dimensões que o constituem, e ao mesmo tempo evitando a supervalorização do espiritual. Ou seja, como logoterapeuta, busco ajudá-lo a tomar consciência de sua liberdade diante do que lhe acontece. Então, espiritual é essa dimensão unicamente humana, né? É aquilo que integra as dimensões humanas. É o centro da personalidade humana. Então, sem a dimensão espiritual, nós não temos liberdade, nós não temos pessoa humana. Então, todo ser humano é espírito nesse sentido, né? Nesse sentido frankliano. E a logoterapia, portanto, vai trabalhar nisso. O psicólogo e logoterapeuta colombiano Efraim Martínez destaca as características da espiritualidade humana. Então, ele vai dizer: o espiritual é pura potencialidade, não possui uma realidade substancial, é uma mera possibilidade de manifestação que se reconhece em sua ação. Então, onde está o espírito? Onde está a dimensão espiritual? Não tem materialidade, ou seja, não tem essa realidade substancial. Não há matéria. Onde é que está o espiritual? Ele está na minha cabeça? Ele está no meu coração? Ele está na minha mão direita? Ele está na minha mão esquerda? Ele está no meu nariz? Ele está no meu mamilo esquerdo? Onde é que esse espírito está? Então, ele é pura potencialidade. É pura possibilidade. Né? E aí, essa possibilidade é reconhecida em sua ação. Como? Através da realização de valores. Valores criativos, experienciais, atitudinais. Né? Então, nessa manifestação, a gente consegue ver aí o espírito, certo? A dimensão espiritual. O espiritual proporciona unidade e totalidade à pessoa humana. É a dimensão integradora, que só pode ser vista como separada de seu organismo psicofísico em um nível heurístico, né? Então, em nível de significado. Então, o espiritual é essa unidade. O espiritual proporciona a unidade.
né, a integração da pessoa humana. E também é a dimensão que proporciona a totalidade. Então, sem isso, né, sem esse espiritual, então nós não temos uma totalidade da pessoa humana, certo? Só um minutinho. Vamos lá. O espiritual torna consciente o estético, o erótico e o ético numa tensão fecunda da sua própria intencionalidade, sendo a dimensão do amor, da arte, da moral, entre outros. Né? Então, o Frankl está falando aqui. Né? Então, o estético, que seria a dimensão da arte, o erótico, a dimensão do amor, né? E a moral, a questão do ético, né? Que é a mesma coisa. Ética é moral, mas enfim. Então, o espiritual é aquilo que torna isso consciente. Então, a gente consegue contemplar o belo em função da dimensão espiritual. A gente consegue contemplar o amor em função da dimensão espiritual, o ético em função da dimensão espiritual, né? Se não consigo aprofundar isso aqui, mas é a partir da dimensão espiritual que a gente consegue contemplar esses aspectos, né? Por exemplo, contemplar o belo, né? Capturar a beleza, né? Um animal, ele não consegue capturar a beleza, o sentido da beleza, uma apreciação estética, né? Um animal não consegue fazer isso. Então, é a dimensão espiritual que torna o ser humano consciente dessa dimensão, né? Assim como a questão do erótico, né? O animal, ele entra no cio, né? Ele sente um impulso sexual, o instinto sexual, mas a dimensão do amor, que é a capacidade de sair de si e se encontrar com uma outra pessoa, um tu se encontrando com um outro tu, isso diz da dimensão espiritual. Assim como a questão da própria ética, da própria moral, a dimensão da liberdade. Entende? Então, é bonito. O espiritual é a autoconsciência. É diálogo consigo mesmo, é a diferença fundamental em relação a outros seres que não refletem sobre si, né? Então, essa capacidade de a gente perceber que percebe, diz da dimensão espiritual, é a nossa autoconsciência, né? Então, a gente percebe que percebe, né? Então, o, o espiritual é isto, é a autoconsciência, né? Então, esse dado fundamental da experiência, né? É o penso logo existo, né? Então, essa autoconsciência, né, do eu diz dessa manifestação da dimensão espiritual. O espiritual é duplamente transcendente em sua intencionalidade e reflexividade. Ele é direcionado para objetos intencionais fora de si, daí a intencionalidade, né, e dentro de si, daí a reflexividade. Só um minutinho.
Vamos lá. Enquanto eu gravo, estou aqui conversando com a mulher. Faz parte, tenham paciência aí. Essa questão do duplamente transcendente, né, que é a intencionalidade e reflexividade, a gente falou sobre isso no Psicoterapia e Sentido da Vida. O espiritual é o núcleo saudável da pessoa, a dimensão que não adoece. E, como explicado em um ponto anterior, pode se opor à doença. Né? Então, o espiritual, o Viktor Frankl vai entender que essa dimensão espiritual não adoece. Então, vamos dizer assim, a gente nunca perde a capacidade de autotranscender e de autodistanciar. Então, isso está sempre intacto. Isso não adoece. O espiritual exerce presença em um sentido ontológico. É um ser próximo de, que não é concebido em termos de espaço e tempo. É mais exterior do que interior em um sentido figurado. A dimensão noológica deve ser definida como aquela dimensão na qual se situam os fenômenos especificamente humanos. O espiritual é aquilo que instrumentaliza o organismo psicofísico, usando-o como mecanismo de expressão, colocando-se à sua frente, se necessário, ou reconciliando-se com ele quando permitido. O interessante é que a gente consegue explorar muita coisa aqui, mas não vai ser o intuito. Eu vou avançar um pouco nesses conceitos aqui. O espiritual é o centro dos recursos noológicos, de recurso como a transcendência, a autotranscendência e o autodistanciamento. Né? Então, esses dois aspectos talvez sejam os principais ali da dimensão noética, né? A autotranscendência, capacidade de sair de si mesmo, autodistanciamento, capacidade de se distanciar de si mesmo. O espiritual, portanto, é aquilo que o integra como ser humano, como unidade, e é o seu eu mais íntimo. Mas o espiritual não é autoconsciente, é irrefletido e não reflexivo. Chamamos a isso de espiritualidade inconsciente. Poderíamos dizer que é a base da pessoa espiritual que carece de autoconsciência reflexiva, ou seja, não consegue refletir sobre si mesmo. Mas, a partir dessa perspectiva, você pode se distanciar do seu organismo psicofísico e refletir sobre ele, e dessa forma tomar consciência de suas manifestações. Vamos tentar simplificar. A parte mais profunda de você é a sua espiritualidade inconsciente. A partir daí, você pode ver o seu órgão de expressão, o psicofísico, e refletir sobre ele, sobre a forma como o utiliza, mas não consegue ver a si mesmo, porque você é a parte mais profunda. Você é a espiritualidade inconsciente. Embora você não seja exclusivamente espiritual, lembre-se que você é uma unidade biopsico-espiritual. Né? Então, ao passo que a gente não consegue ver o espiritual, né, a gente consegue ver o seu órgão de expressão e refletir sobre ele. Ou seja, a nossa parte psicológica e a nossa parte física. Então, a gente consegue ver isso. Eu consigo perceber que eu sou introvertido. Eu consigo perceber que eu estou deprimido. É, mas eu não consigo ver onde é que está a minha liberdade. Onde é que está isso? Que parte está a minha liberdade? Entende? Então a gente consegue ver o órgão de expressão. Eu consigo refletir sobre como eu utilizo a minha própria liberdade. Consigo refletir sobre a minha espiritualidade. Mas eu não consigo ver a ela. Mas eu não consigo vê-la.
Outro elemento que integra a teoria da noodinâmica são os recursos noológicos, que são compostos por autodistanciamento e autotranscendência. Não nos aprofundaremos nesse tópico, pois esse livro possui um capítulo dedicado a ele, né, que vai ser a questão do diálogo socrático, etc. Então, já tem o primeiro ponto da psicoterapia, o modelo teórico. Agora, a gente tem o modelo operacional. O que é o modelo operacional? Né? Seria a teoria da doença, a restrição do noológico. Talvez você tenha se sentido atraído pela logoterapia por ela se diferenciar dos modelos tradicionais, pois aqui falamos sobre liberdade, sentido da vida e a ideia de que uma pessoa espiritual não adoece. Mas muitas vezes se acredita erroneamente que a logoterapia não aborda a psicopatologia, quando na verdade aborda. E aqui é um ponto interessante, e eu estou pensando seriamente, né? Eu não gosto de prometer as coisas, porque eu vou mudando aquilo que eu prometi, né? E aí, enfim, expectativas são criadas, né? Mas é interessante ver essa perspectiva da psicopatologia na logoterapia. Isso é muito interessante. Psicodiagnóstico, né? O Efraim Martinez tem uma teoria da psicopatologia muito interessante acerca da logoterapia e que eu quase não vejo ser falado no Brasil, tá? Sobre isso. Mas que seria importante a gente discutir, né? Seria importante trazer. E avançando um pouco naquilo que a gente fala de logoterapia aqui no Brasil, né? Eu vejo que aqui no Brasil o discurso ainda está muito sobre os conceitos, né? Não que isso seja errado, nem nada disso. Mas eu acho que a gente pode avançar um pouco nessa divulgação, né? Vamos lá. O que fazemos é falar sobre as limitações psicofísicas da espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade em si não está doente, mas pode ser restringida por doenças biológicas ou transtornos psicológicos. Outra forma de restrição está relacionada a transtornos do desenvolvimento, devido à maturação psicofísica insuficiente para a manifestação da espiritualidade. Né? Então, existe uma restrição do espiritual, existe uma restrição ao espiritual, perdão. Então, há uma restrição a esse espiritual, a essa pessoa espiritual. Então, dependendo do desenvolvimento físico, dependendo do desenvolvimento psicofísico, então pode haver, sim, essa restrição à pessoa espiritual, né? Exemplo clássico, pessoas neurodivergentes. Então, a gente tem uma restrição ao espiritual. A partir deste capítulo, discutirei estas restrições em um nível psicológico, visto que estou escrevendo sobre psicoterapia. Mas isso não o isenta de aprender sobre mascaramento psicológico, que seria outra forma de restrição de origem biológica, porém com manifestações psicológicas. Uma deficiência hormonal pode ser mascarada por depressão, ou um tumor pode ser mascarado por um transtorno de personalidade. Recomendo que você investigue um mascaramento psicológico, né? Então, mascaramento psicológico seria a manifestação psicológica mascarada a parte ideal. Segundo Viktor Frankl, falamos de diferentes formas de restrição. 2 pontos. Quando são de origem somática, chamamos de somatogênicas. Existem também as de origem psicológica, que chamamos de psicogênicas, mas as doenças são sempre mais ou menos somatogênicas, mais ou menos psicogênicas. A restrição tem uma dimensão de expressão. Olha só, a restrição tem uma dimensão
de expressão. Fenopsicossomática. Fenopsi, fenossomática, certo? Perdão. Fenossomática, quando se manifesta na dimensão somática. E fenopsíquica, quando a manifestação ocorre na dimensão psicológica. É importante que vocês compreendam essas expressões que se referem à restrição ao espiritual, à liberdade. Porque agora vocês sabem que o espiritual não adoeceu, apenas teve a sua expressão impedida. Então, fenossomática, quando se manifesta na dimensão somática. Manifesta o quê? A restrição. Então, a restrição ao espiritual se manifesta na dimensão somática. Então, a gente tem uma doença hormonal. Então, fenossomática. E a gente tem um transtorno psicológico, a fenopsíquica. Beleza até aí? Krankl, como logoterapeuta, convida você a não conceber nenhuma situação que condicione os seres humanos de tal forma que os prive da mínima possibilidade de exercer sua liberdade. Então, a provocação do Frankl, não somos seres determinados, né? Somos seres que podemos decidir em face dos nossos condicionamentos. Portanto, Frankl propõe seu credo psiquiátrico. Essa fé na continuidade da pessoa espiritual, mesmo por trás dos sintomas da doença psicótica, pois se não fosse assim, eu disse, não faria sentido o médico curar o organismo psicofísico reparado. É claro que quem vê apenas esse organismo perde de vista a pessoa por trás dele. Deve estar pronto para destruir o organismo irreparável, já que ele não tem utilidade. Da dignidade da pessoa que não tem relação com esse organismo, nada sabe. Frankl também faz um segundo apelo com seu credo psicoterapêutico. Fé nesta capacidade do espírito humano, sob quaisquer circunstâncias e condições, de se desapegar do psicofísico e se colocar a uma distância frutífera. A restrição espiritual é amplamente citada na obra Logoterapia. E que quero que você saiba como as restrições espirituais são expressas por meio desta tabela. Deixa eu só ver aqui esse distanciamento social. Rapidinho. Hum, vamos ver. Deixa eu ver se o Google traduziu correto, né?
Isso. Como eu suspeitava, aqui a gente tem o quê? Restrições dos recursos noológicos, né? Da dimensão espiritual. Então, estou olhando aqui o meu texto em espanhol. Então, aqui no distanciamento social, que você está vendo aí, cadê a canetinha? Não tem canetinha aqui? Ah, porque eu estou compartilhando por aqui, né? Aí, ó, no distanciamento social, certo? A gente tem o quê? É autodistanciamento, ok? Ixi, cara, agora como é que eu faço para voltar para o PDF? Deixar as anotações. Pronto. Beleza. Show. Então, no distanciamento social que nós temos aqui, na verdade é autodistanciamento, né? Então a gente tem os dois recursos espirituais aqui, né? Autodistanciamento na esquerda e autotranscendência na direita. Então vamos lá. Autodistanciamento. Quando existe uma restrição do autodistanciamento, nós temos um enraizamento intrapsíquico que impede a pessoa de se enxergar ele próprio na situação. Olha só, olha só como aqui, se você conhece também terapia cognitivo-comportamental, você vai observar que cabe um cognitivismo. É por isso que o Pacciola, ele fala que cabe um cognitivismo dentro da logoterapia. Porque o que é o autodistanciamento? É a desfusão cognitiva. Só que, lógico, é, é algo além, certo? É algo além. Porque a cognitiva vai trabalhar com a cognição somente. O foco é o pensamento. Dificuldade em monitorar os próprios processos emocionais e cognitivos. Dificuldade em regular os próprios processos emocionais e cognitivos. Tem duas vezes isso. Ah, tá. São coisas diferentes, né? Dificuldades em monitorar é o primeiro, os processos cognitivos e emocionais, dificuldades em regular os próprios processos emocionais e cognitivos. Déficit na capacidade de dialogar, distanciar-se ou opor-se às exigências do psicofísico. Estreitamento do campo fenomenal da experiência, né? Predominância da atividade e passividade incorreta. Essa passividade e atividade a gente pode explorar, eu acho que ele vai explorar nesse capítulo. Se não, eu posso comentar depois. Dificuldade em enxergar outras opções sobre si mesmo. Alta identificação com o sintoma. Por vezes, podem desenvolver-se níveis de automonitoração, mas não de autorregulação. Olha só, e isso aqui é muito legal, por quê? Porque é uma teoria, é uma teoria, né, que diz muito mesmo, de funcionamento disfuncional. Né? E quando a gente estuda um pouquinho a terapia cognitivo-comportamental, a gente vai observando que, pô, Frankl falou isso daqui, que Beck trouxe de uma outra maneira, né?
Então a gente tem essas restrições ao autodistanciamento. Então, poxa, a pessoa ela não consegue se regular, ela não consegue monitorar, né, ela não consegue se distanciar, né, ela não consegue dialogar. Então, olha só. Por exemplo, uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, que é o registro de pensamentos disfuncionais. Ora, aquilo ali nada mais é do que um exercício de autodistanciamento. Só que é focado na cognição, né, no pensamento disfuncional. E aqui, a gente, como logoterapeuta, a gente tem a capacidade de provocar isso a partir de uma outra lógica. Às vezes a partir de uma lógica da liberdade, às vezes a partir de uma lógica da responsabilidade, não necessariamente da identificação dos pensamentos disfuncionais. Então, se a gente pudesse aplicar uma técnica, a gente poderia é, aplicar um registro de ausência de liberdade. Então, visando o autodistanciamento, a gente faz questionamentos que provoquem, promovam a liberdade. Em vez de estar buscando pensamento disfuncional. For example, nós temos a autotranscendência. Vamos lá. Hiperreflexão que impede a pessoa de sair de si mesma. Baixa percepção de valor e significado. Valor está sempre fora, significado está sempre fora. Predominância perspectiva de valores úteis, sensíveis e vitais. Déficit na capacidade de reconhecer a mente do outro, independente da própria. Pouca ressonância afetiva, exceto em termos de bem-estar e não bem-estar. Por exemplo, algo que a gente poderia explorar seria uma pessoa neurodivergente tem uma dificuldade em reconhecer emoções. Há uma restrição ao espiritual, essa capacidade de autotranscendência. Dificuldade em expressar e manifestar amor em termos de amor genuíno. Predominância da atividade e passividade incorreta. Flexibilidade limitada no campo fenomenal. Predominância do amor sexual e erótico. Né? Que é o quê? Tem os 3 níveis de amor. Vai lá na playlist do Psicoterapia e Sentido da Vida, tem um capítulo lá sobre o amor, o sentido do amor. E é um capítulo que eu gosto demais. Inclusive, meu TCC na pós-graduação foi isso. Né? Fiz uma pós em Fenomenológica Existencial e eu fiz sobre o amor, né? A teoria do amor no Viktor Frankl, né? Os 3 níveis ali de amor. Então, o terceiro nível, que seria o nível aí mais elevado do amor verdadeiro, engloba a autotranscendência, né? Então, aí tem gente que tem dificuldade. É conectado sempre de uma maneira autorreferente ao erótico ou sexual. Agora, independente da preponderância etiológica, a restrição dos recursos espirituais é a mesma, variando no nível de restrição em proporção ao grau de aflição do organismo psicofísico. Ou seja, os problemas mentais são psicopatologias da liberdade. Tudo bem até aí? Eu não sei quanto tempo eu já estou aqui.
Está acabando. Dá para a gente concluir. Passividade e atividade, né? Coisa que ele falou algumas vezes, né, durante a restrição ao noético, né? Durante o processo de amadurecimento como ser humano, você gradualmente se torna e se sente como uma presença existencial no mundo, um ser real e vivo, e, no sentido temporal, uma pessoa contínua, apesar das mudanças que possa vivenciar. Isso é algo pelo qual todos passamos. Quando você vivencia isso, sente-se como alguém que pode viver no mundo e se relacionar com os outros, experimentando sua identidade e autonomia como algo que não está em perigo, ou seja, você tem segurança ontológica. Em outras palavras, você pode se relacionar com o mundo sem medo de se perder, porque, como disse Kierkegaard, estamos entre a possibilidade de ser ou não ser. E entre essas duas possibilidades, experimentamos angústia. Mas, para se reafirmar, surgem estratégias de enfrentamento: fugir, atacar ou fingir-se de morto. Essas estratégias não são boas nem ruins, fazem parte de um repertório de comportamentos que você escolheu para se relacionar com os outros e se manter como uma presença existencial. Essa ideia, ela é bastante desenvolvida pelo Rolomei, né? Então eu acho interessante que o Rolomei ele diz isso. Ele usa o Kierkegaard, né? No conceito de angústia, o Rolomei ele vai trabalhar numa perspectiva de ansiedade, né? Então ele diz entre essa possibilidade de ser e não ser, a gente sente ansiedade, né? Então nessa tentativa de a gente se afirmar como pessoa, a ansiedade aparece. Então a ansiedade é a vertigem da liberdade, né? Então a gente sente aquele movimentinho ali, por quê? Porque a gente tem a possibilidade de agir, de ser livre, de ser pessoa. Então, na iminência de sermos, né, a angústia aparece. Então, a gente utiliza muitas vezes estratégias para quê? Para a gente manter, vamos dizer assim, para a gente preservar essa presença existencial falada aqui no texto. Só que, dependendo do quão frágil é essa presença, a gente vai utilizar estratégias mais ou menos autênticas para utilizar a linguagem existencial, tá bom? A gente fosse usar uma linguagem cognitivo, seria disfuncional. Então, quanto menor é o meu centro, quanto menor é a minha presença existencial, né, mais eu vou desenvolvendo estratégias para manter aquilo ali. Então, muitas vezes, muitos sintomas que as pessoas apresentam são sintomas para tentar manter essa presença, certo? Então, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa e que é controladora, né? Então, ela tem estratégias de controle. Ela precisa controlar tudo, todas as circunstâncias, todas as variáveis, para poder ela manter uma mínima presença existencial. Porque ela acha que não vai dar conta. Se perder o controle, ela acha que não vai dar conta. Ela acha que não tem recurso criativo de resolver uma questão. Então, ela precisa controlar tudo. Então, é uma estratégia. Na logoterapia, falamos de duas estratégias de enfrentamento que chamamos de atividade e passividade. Poderíamos dizer que a atividade visa modificar o mundo externo, enquanto a passividade busca modificar o mundo interno. E aqui o Efraim Martínez, ele vai desenvolver muito essa ideia no Modos de Serem Autênticos. É um livro que ele trabalha muito psicopatologia.
Quando você utiliza estratégias de passividade e atividade de forma saudável, organismo psicofísico saudável, você tem ações harmoniosas e flexíveis, alternando atividade e passividade de acordo com o momento que está vivenciando, sem perder a experiência de integração e coerência consigo mesmo, como diria Lang, com segurança ontológica. Chamamos isso de passividade e atividade corretas. O problema é que você pode perder essa segurança e vivenciar situações cotidianas como ameaças à sua integridade e coerência, dando origem a estratégias de passividade e atividade que você desenvolve de forma não saudável, organismo psicofísico restrito. E você começa a experimentar uma perda de liberdade. Chamamos isso de passividade e atividade incorretas. Passividade e atividade incorreta. Falamos de atividade desadaptativa. Deixa eu ver se esse é o termo que ele usa aqui no espanhol. Não. Hablamos de atividade incorreta. Falamos de atividade incorreta. Tá? Esse desadaptativo aqui é uma adaptação do Google à linguagem da psicologia corrente, né? Então, falamos de atividade incorreta quando você se depara com uma experiência que o força a lutar contra um desconforto psicofísico, seja confrontando explicitamente o que você supõe ser uma ameaça, seja tentando modificar situações ou estados onde o risco de seu aparecimento aumenta, chegando até mesmo a se engajar em atividades que você tenta destruir ou aniquilar aquilo ou quem possa lhe prejudicar. Vou ler de novo. Falamos falamos de atividade incorreta. Né? Então, o que é atividade? Lembra? Quando tem algo do mundo externo. Atividade visa modificar o mundo externo. Falamos em atividade incorreta quando você se depara com uma experiência que o força a lutar contra um desconforto psicofísico, seja confrontando explicitamente o que você supõe ser uma ameaça, seja tentando modificar situações ou estados onde o risco de seu aparecimento aumenta, chegando até mesmo a se engajar em atividades onde você tenta destruir ou aniquilar aquilo ou quem possa lhe prejudicar. Quando você sente que não pode estar no mundo, você usa estratégias de atividade incorreta, onde age sobre os outros ou sobre o ambiente para tornar o mundo um lugar seguro, tentando eliminar a experiência, alterá-la ou destruir o que a gera. Então aqui a gente tem uma experiência, certo, de fora, gerando um desconforto psicofísico. Então tem uma ameaça, tem alguma coisa gerando um desconforto psicofísico. Então aqui a gente tem uma atividade incorreta. Então eu faço o quê? Eu tento destruir. Chamamos de passividade incorreta o conjunto de estratégias que você desenvolve para escapar ou fugir da situação que lhe causa desconforto psicofísico. O perigo reside no fato de que essas estratégias podem se tornar tão arraigadas que você passa
a fugir à mera possibilidade do perigo. Essa estratégia o transforma em um grande escapista, uma vez que você foge explicitamente na presença da ameaça, evita cognitivamente várias situações ou estados onde o risco da suposta ameaça se manifestar aumenta e chega a desenvolver comportamentos passivos que poderiam reduzir a probabilidade do dano que você sofreria se a realidade fosse como você suspeita. Quando falamos de passividade e atividade incorreta, também falamos de estratégias de primeiro e segundo nível. Passividade e atividade incorretas no primeiro nível, essas são as estratégias mais primárias, que incluem a automedicação, uso de álcool ou drogas, compulsões e comportamentos autolesivos, agressão, automutilação. Atividade de segundo nível e passividade também são estratégias de enfrentamento incorretas, que, assim como estratégias de primeiro nível, são utilizadas na busca pelo relaxamento psicofísico, seja ele real ou imaginário. Essas estratégias são geralmente mais refinadas do que as estratégias de primeiro nível, mas são menos coercitivas, porque modificam sua experiência, enquanto as estratégias de segunda ordem modificam mais seu ambiente e as circunstâncias em que você vive. Você recebe um efeito de feedback do mundo que lhe permite estar no mundo. Você utiliza esse nível de estratégias buscando, agir sobre seu próprio desconforto psicológico, modificando sua imagem e a maneira como pensa por meio da modificação ou da luta com o mundo. Isso também gera uma liberação de desconforto biológico. 2. Prevenir situações que dão origem a estados problemáticos, onde a identidade que você construiu se sente em risco, preparando-se para vivenciá-las de uma maneira diferente, destruí-las, se possível, ou simplesmente liberar o desconforto gerado pela antecipação da possível presença de uma ameaça. E 3, como resposta à frustração existencial e ao estado de vazio gerado em meio à inautenticidade. Com essas estratégias, você busca se permitir estar no mundo, mas elas começam a impedi-lo de fazer o que procurava. Você sente que o mundo está ficando menor, que está se movendo mais rápido do que você, que o chão onde você está não consegue sustentá-lo, que respirar está se tornando cada vez mais difícil, que a tristeza não lhe permite ser, que a multidão, que na multidão você se sente sozinho, sente que as estratégias não funcionam mais, experimenta impotência e se sente desarmado para enfrentar essa selva em que vive. Mas este é também, muitas vezes, o momento em que a vida lhe dá a maravilhosa oportunidade de mudar e assim desenvolver a atividade e a passividade corretas. Teoria da mudança, mobilizando o espiritual. São mais 2 páginas. Viktor Frankl define um neurótico como alguém que não consegue se enxergar de outra forma e que sempre permanecerá o mesmo, sem nenhuma diferença. Ou seja, como uma neurose de liberdade e responsabilidade. Como logoterapeuta, você tem uma visão do ser humano como livre e em constante evolução. Portanto, ao buscar a mudança, você visa mobilizar seus recursos espirituais, ou seja, o distanciamento de si e a autotranscendência, né? O autodistanciamento e a autotranscendência, que você já aprendeu no primeiro capítulo.
Por meio da mobilização do autodistanciamento, buscamos ajudá-lo a passar da passividade e da atividade incorreta para a passividade e atividade corretas, culminando no desdobramento do seu senso de propósito como consolidador da mudança que você alcançou. Em outras palavras, você primeiro passou por uma logoterapia não específica e em seguida progrediu para uma específica. A atividade e a passividade corretas. Você os manifesta por meio dos recursos espirituais. Estes permitem que você se expresse livremente através de estratégias que buscam alcançar a melhor versão de si mesmo em cada situação, desenvolvendo estratégias de atividade e passividade intencionalmente guiadas pelo espiritual, aprendendo valores e significados a serem realizados. Ou seja, a partir desse processo você pode existir. Definimos existência como a capacidade de sair de nós mesmos para encontrar o outro e retornar a nós. Existem também níveis de expressão, tanto na atividade apropriada quanto na passividade. As estratégias de terceiro nível são aquelas em que você começa a manifestar seu eu espiritual, ou seja, a liberdade inerente, por meio da prática do distanciamento de si mesmo. Nesse nível, você questiona conscientemente pensamentos e comportamentos e você se opõe aos comandos psicofísicos que buscam o relaxamento, incluindo a autocrítica e uso de recursos internos para a autorregulação. Na atividade e passividade do quarto nível, você aceita seus próprios limites e desdobra o espiritual para a consolidação do sentido da vida e a apreensão de valores e as relações com o transcendente. O recurso noológico que se manifesta é a autotranscendência. Esse nível de mudança é o valor agregado da logoterapia, uma vez que consolida a mudança como uma transformação profunda e duradoura em direção ao desenvolvimento do self em sua essência e significado. As psicoterapias tradicionais permanecem no terceiro nível, mas isso não resolve completamente as coisas. Em vez disso, o que acontece é uma neurose suprimida. O paciente aprende a se adaptar melhor, mas surge uma falta de sentido. Muito bom, né? Procedimentos técnicos. Nessa parte do capítulo, vou apresentar dois procedimentos técnicos da logoterapia: a intenção paradoxal e a de reflexão. O diálogo socrático será abordado em um capítulo posterior. Isso não significa que sejam os únicos. Existem diversas técnicas para diagnóstico, formulação de casos, intervenção e até mesmo prevenção de recaídas. Ai, ai, ai. Intenção paradoxal, o humor como recurso. E se você quiser aprofundar nessas técnicas aqui, procura na nossa playlist aí do Psicoterapia e Sentido da Vida, que tem a logoterapia especial, né, específica. Né? Então, tem exemplos exaustivos que o Frankl traz, não sei que palavra eu ia usar, lá no livro, e que eu estou comentando no nosso grupo de estudos lá do Psicoterapia e Sentido da Vida. Então, só acessar a playlist aí. Frankl começou a usar essa técnica em 29, no Hospital Psiquiátrico da Universidade de Viena, e em 39 publicou um artigo. Oi?
Frank abordou o tema em um periódico suíço de neuropsiquiatria e cunhou o termo intenção paradoxal, em 47. Podemos defini-la como um processo no qual você se encoraja a fazer ou deseja que aconteça exatamente aquilo que teme que aconteça. O primeiro se aplica a pacientes obsessivos e o segundo a fóbicos. Dessa forma, se você tem uma fobia, para fugir dos seus medos, e se tem obsessões, para de, para de lutar contra elas e compulsões, substituindo o medo por um desejo paradoxal. Né? Então, é aquilo, né? O Frank vai falar, por exemplo, do paciente que sofre com insônia. Então, quando ele tenta dormir ao se deitar, né, geralmente o pensamento é: ai, será se eu vou ter insônia? Ai, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir. Então, esse é o tipo de pensamento, né, de desejo que aparece. E pelo fato dele hiper-refletir sobre esse assunto, né, dele ficar focado nesse desejo de quero dormir, ele acaba caindo naquilo que ele tanto deseja evitar, que é o quê? A insônia. Então, a intenção paradoxal nada mais é do que fazer isso, do que desejar aquilo que tanto se teme, desta forma diminuindo a tensão, né? Porque esse é o objetivo da técnica, né? É diminuir essa ansiedade antecipatória, né? Como é que ele chama no livro? É uma angústia, ele não chama de ansiedade antecipatória, esse é um termo moderno. É, ai, cara, qual é o termo que ele usa? Ah, enfim, angústia de, enfim. Mas o objetivo da técnica é isso, né? Então, a pessoa que sofre com insônia, ela vai ter o pensamento de eu quero dormir. Isso aumenta a tensão, aumenta a expectativa, né? De será se eu vou conseguir dormir efetivamente? Aumenta a tensão, consequentemente, ela perde o sono. Então, aí a intenção paradoxal é desejar aquilo que que a pessoa teme acontecer. Né? Então, pô, não queria ter insônia, então eu vou desejar ter insônia. Simplesmente isso. Né? E com isso, a gente quebra essa ansiedade de antecipação. E olha que é uma técnica válida, tá? Eu já usei a intenção paradoxal para crise de ansiedade, né? Em uma situação em que a minha paciente ela tinha um medo de passar mal na hora do almoço. Uma vez ela passou mal almoçando, e aí vomitou, e aí ficou com medo de almoçar toda vez. Aí eu falei assim, ó, quando for para almoçar, tu vai fazer o quê? Vai dizer, pode vir quente, ansiedade que eu tô fervendo. Pode vir que hoje eu quero sentir ansiedade. Aí ela ficou meio incrédula, né? Que é ótimo, tá doido, né? Vai, confia. E aí no outro dia no almoço, antes ali ela não ficou, ai, tomara que eu não passe mal, tomara que eu não sinta nada, porque isso aumenta a ansiedade de antecipação. Né? Ela só falou assim, pode vir ansiedade, pode vir que hoje eu quero é vomitar nessa comida aqui todinha. O que aconteceu? Ela não teve ansiedade. Ela mandou mensagem. Meu Deus, Otto. Cara, o negócio é que eu não vou achar aqui a conversa. Senão eu compartilharia aqui com você. Porque já tem um tempo. E aqui no computador eu não consigo. Só no celular do consultório, mas aí eu não vou pegar, não.
Então, o objetivo dessa técnica é quebrar o ciclo da ansiedade antecipatória. O que aconteceu foi que você reagiu a um sintoma com medo de que ele se repetisse, né? Logicamente desenvolvendo ansiedade antecipatória, o que por sua vez faz com que o sintoma reapareça, né? Então é a ansiedade de antecipação que faz com que o sintoma reapareça. Isso daqui é típico de transtorno de pânico. Então o transtorno de pânico ele se instala muitas vezes por conta disso. A pessoa tem uma crise de pânico uma vez, instalou o medo, e aí ela começa a ter ansiedade de antecipação. Será se eu vou passar mal? Será se eu vou sentir? Eu não quero sentir aquilo. E pronto. Né? Isso é suficiente para se instalar o transtorno de pânico. Uma das chaves para aplicar essa técnica é usar o humor como estratégia. Né? A palavra humor deriva do latim imor, que por sua vez deriva do latim imidus. Este imere significa ser úmido. Disso se conclui que o humor é um estado e uma forma de encarar a vida. Por isso, se diz que os seres humanos são os animais que mais sofrem na Terra e por isso foram obrigados a inventar o riso. O humor é algo pessoal que permite desmistificar uma situação ou a própria vida. Portanto, convido-vos respeitosamente a usar o humor quando desejarem ou realizarem aquilo que temem, quando agirem com intenção paradoxal. A melhor maneira de se distanciar de si mesmo é usar o humor, de se ver sob uma perspectiva diferente. Desreflexão ou de-reflexão, o amor como recurso. Agora eu já não sei se no português, mas no português eu acho que é de-reflexão mesmo. Acho que eles não traduziram por desreflexão, não. É de-reflexão. Enfim. O amor como recurso. Se na intenção paradoxal mobilizamos o recurso do autodistanciamento, na derreflexão buscamos mobilizar o recurso da autotranscendência. Essa técnica terapêutica surge como resposta ao que se denomina hiperreflexão. O próprio professor Frankl ilustra isso com uma história. Perguntaram a uma centopeia como ela conseguia se mover, cada uma de suas patas sem tropeçar. O que acontecia era que a reflexão impedia sua capacidade de realizar essas ações, que são executadas inconsciente e involuntariamente. Quando se sofre de uma hiperreflexão, concentra-se toda a atenção em processos que deveriam ocorrer de forma natural e espontânea. Ao observá-los, ou seja, ao se concentrar nesses processos, interrompe-se a espontaneidade necessária. Tanto que quem desenvolve transtorno de pânico, existem estudos que vão dizer que que as pessoas que têm uma tendência, vamos dizer assim, a desenvolver o transtorno de pânico, elas têm uma tendência à hiperreflexão, né? Então elas ficam focadas naquilo que está acontecendo dentro do corpo delas. O fluxo saudável pode ser numerado da seguinte forma: orgasmo, inspiração criativa, sono, decludição, respiração, riso, choro, etc. O que se busca com a técnica da reflexão é aprender a ignorar a si mesmo, a ignorar seus sintomas, a não levar, a não se levar tão a sério, a olhar para fora de si e, através do humor, orientar-se para algo diferente. Então, até esse ponto, você conseguiu progredir na compreensão do que faz da logoterapia uma psicoterapia. Você já possui conhecimento que lhe permitirá entender por que consideramos o pensamento de Frankl uma psicoterapia contemporânea que vai além da busca do sentido. Como você deve ter percebido, a psicoterapia logoterapêutica ou a psicoterapia centrada no significado,
é um modelo de pensamento que enriquece nossa profissão como psicoterapeutas, mas também nos faz compreender a seriedade e responsabilidade envolvidas na formação que você deve receber. A psicoterapia é uma aplicação da psicologia, o que significa que você precisa ter estudos prévios em psicologia. O próprio Frankl afirmou que a logoterapia, enquanto psicoterapia, estava aberta à sua própria evolução e às contribuições de vários autores de todo o mundo têm-na enriquecido, tornando-a uma psicoterapia cada vez mais robusta, ao nível das grandes propostas contemporâneas. Espero que, com o tempo, você possa fazer parte do processo evolutivo. Tenho certeza de que nos encontraremos em algum lugar do mundo. Então, tá aqui. Este é o artigo que eu gostaria de compartilhar com você. Só um minutinho. E aqui a gente tem aspectos muito interessantes, né, sobre como a logoterapia pode funcionar na psicoterapia, na forma de psicoterapia, que foge tão somente a essa questão da busca do sentido, né? Então, nós temos possibilidades de aplicação a partir desse pequeno texto, né, desse pequeno artigo que a gente leu aqui. Então, nós conseguimos observar como é que a logoterapia pode agir, perdão, em transtornos que limitam o acesso ao espiritual. Então, atualmente, a gente tem muita demanda de ansiedade, a gente tem muita demanda de humor, que são todas patologias que causam essa restrição ao espiritual. Então, com o recurso da logoterapia, a gente trabalha o autodistanciamento, a autotranscendência, né, sempre visando esse acesso à pessoa espiritual. E é um recurso importante, porque quanto mais acesso a pessoa tem ao espiritual, né, mais ela vai ter a possibilidade de escolher, de acessar essas categorias de valores, de encontrar significado, e aí sim, né, acessar, descobrir sentido. Então, é uma abordagem riquíssima, que a gente consegue fazer esse tipo de aplicação, né, e a contribuição desses colombianos, maravilhosa. São contribuições excelentes. E a gente quase não vê isso aqui no Brasil. Assim, eu vejo poucos comentários sobre essas contribuições. Nós temos toda uma teoria, tá? Da psicopatologia, do psicodiagnóstico, em logoterapia. E é isto. Se você quiser supervisão em logoterapia, manda uma mensagem aqui, né, que aí a gente agenda uma supervisão em logoterapia. Se você quiser estudar também, então eu quero estudar, cara, sei lá, tô meio perdido aí no negócio, quero usar a logoterapia como prática clínica, mas não sei como, me ajuda aí, ajudo. Manda mensagem aqui embaixo, né, para poder a gente fazer esse movimento e utilizar todas as possibilidades da logoterapia na nossa prática clínica. No mais, te convido a acessar aí a playlist da logoterapia, né, estudar, continue estudando, né, para você acessar essas possibilidades que essa teoria tão bela e tão rica nos oferece. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.